Com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara, contando com a presença da jornalista Daniela Scholl. Deputado, qual a sua avaliação sobre a situação dos deputados envolvidos no caso do Mensalão? Do ponto de vista da perda de mandato, o senhor acha que é líquida e certa? O senhor acha que corremos o risco de ter uma votação novamente em que possa, de alguma maneira, favorecer os deputados que estão condenados no caso do Mensalão? Como é que a Câmara está, digamos, qual é a expectativa que há em relação a esse segundo momento em que certamente a Câmara talvez tenha que se manifestar, até porque há uma polêmica a respeito da competência disso? Veja bem, eu acho que a situação é idêntica do Natan. Não deveríamos levar a votação um caso dessa natureza. Acho que deveríamos evitá-la. Apenas comunicar ao deputado seria a perda, na verdade, de mandato. Acho que nós temos que aprovar essa PEC rapidamente, essa que torna automática a perda de mandato, para que não tenhamos dúvidas. Essa é a melhor, não? Essa é a melhor solução, que acaba com o problema. Você não precisa que se leve à votação. É um constrangimento para todos nós. A perda de mandato é imediata. Será um constrangimento para todos nós, temos que caçar parlamentares que convivem com a gente por coisas que nós não sabemos. Não tivemos participação no seu julgamento, não foi nada praticado no exercício do mandato, foi derivado de uma sentença do Supremo Tribunal Federal, não há o que a gente julgar. Então é uma situação eminentemente, ainda mais depois dessa do Natan, que dificilmente haverá qualquer risco de você absolver. Na votação, eles perderão se houver a votação, mas eu acho que é um constrangimento para todos nós que deveria ser evitado. Deputado, a Câmara aprovou o orçamento impositivo. Essa era uma bandeira, enfim, do presidente Henrique Alves, uma bandeira também sua. O senhor defendeu aqui em vários programas a questão do orçamento impositivo, que ela era importante para acabar com a barganha que havia em cada votação de interesse do governo, se negociava a liberação de emendas parlamentares que ficavam retidas até o momento da negociação, da votação. Quando ia ser votado algo de interesse do governo, se liberava um pacote de emendas e tal. Quer dizer, isso de um lado. De outro lado, há, digamos, uma opinião de que agora a Câmara obriga uma liberação compulsória de volumes extraordinários de recursos para emendas parlamentares, nem sempre emendas, digamos, de interesse público e tal. Como é que o senhor vê essas duas posições? Eu queria complementar a sua pergunta, lembrando, a gente que é um pouquinho mais maduro, jovem vai mais tempo, mas eu me lembro muito bem, em 1993, quando houve o grande escândalo da CPI dos anões do orçamento. Mas não era com emendas parlamentares, era com o orçamento propriamente dito. Ali não tinha... Sim, mas temos mais recentemente o caso das sanguessugas, por exemplo. Aí a questão das ambulâncias. Sim, veja bem. Isso não é um perigo, deputado? Não, veja bem. Em primeiro lugar, sendo impositivo ou não sendo impositivo, ninguém vai acabar com a emenda. A emenda existe, ela está lá e é liberada todos os anos, historicamente, um volume. Numa negociação. O que vai acabar é a pouca vergonha da barganha que existe, dos dois lados, mais até do Poder Executivo. Porque se eu posso lhe falar como líder, eu tenho lá, libero uma cota para os parlamentares, eu mando a lista dos parlamentares com as preferências deles dentro das suas emendas. O governo libera diferente em função da votação de cada um. Se votou com o governo, libera mais, se não votou com o governo, libera menos. Então tem que acabar com essa história. O parlamentar não vai precisar mais ficar com pilha. É isso. Não, tem que acabar com essa pouca vergonha. Isso aí é a redenção do parlamento. Se há duas matérias que foram votadas nesse ano, que faz o parlamento voltar a ser parlamento, é poder apreciar veto. A última palavra tem que ser do Poder Legislativo. Se nós votamos e a presidente veta, com todo o direito que ela tem de fazê-lo, nós também temos direito de saber se o veto é correto ou não. Independente da mudança do governo, de se negociar, isso é questão política. Agora, do ponto de vista de parlamento, apreciar o veto é a coisa correta. E o segundo é acabar com essa pouca vergonha de parlamentar ter que ficar mendigando e ter que vender o seu voto para receber uma migalha que ele tem direito de emenda. O governo faz de propósito, retém e só libera de quem vota. E tem parlamentares que, em determinadas circunstâncias, pedem mais do que têm direito para poder votar determinadas matérias. Então, são as duas coisas, mais do Poder Executivo. Vamos acabar com essa pouca vergonha. Outra matéria também que está sendo discutida, e que também o governo deve estar um pouco preocupado, é essa comissão especial que foi criada recentemente para discutir essa farra de medidas provisórias também, que é um instrumento legítimo e muitas vezes muito necessário para o governo
ter instrumentos de governabilidade. Eu vejo isso como correção, vou te explicar por quê. Havia um rito de medida provisória, que tinha uma resolução do Congresso, que foi considerado inconstitucional numa decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Como é que era o rito? Você criava uma comissão mista, ela nunca se reunia. Então, após 14 dias, o presidente da cada casa designava um relator que preferia aparecer em substituição à comissão mista. Então, como a medida tramitava pela Câmara, o presidente da Câmara designava um relator depois de 14 dias que preferiu aparecer em substituição à comissão mista. Isso foi considerado inconstitucional. Depois o Senado fazia o mesmo, designava um relator em substituição à comissão mista. O que aconteceu? Voltou-se até a obrigatoriedade do trâmite da comissão mista. A comissão retém, são poucas pessoas, retém, chega em cima da hora no plenário, é o que está acontecendo em todas as casas. E, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você enxertar contrabandos nas comissões mistas, que são poucas pessoas que se entendem, do que você num plenário inteiro. Então, o que está acontecendo hoje é que, na prática, se você analisar o número de medidas provisórias que foram perdidas depois que mudou esse rito, que não conseguiram chegar ao fim da sua votação, é no mínimo 5 vezes maior do que era anteriormente. Então, com esse novo rito, que tem essa comissão especial... pode ser feita, então? É criar um rito que, se a comissão não se manifestar legalizando a Constituição, se a comissão não pode se manifestar, que seja automaticamente levado para o plenário com o relator. Nós não podemos prender na comissão até o último dia. Eu mesmo fui presidente de uma MP, agora há pouco tempo, que a gente deixou morrer na comissão, porque não havia interesse do governo de votar. O próprio governo voltou atrás, a gente prendeu e não votou. Você chega numa comissão, convoca a reunião, um parlamentar pede verificação, derruba a comissão. Se você não fizer acordo, você não vota em nenhuma comissão mista. Então, esse novo rito que vai ser colocado agora, que é para enfrentar a inconstitucionalidade que foi feita pelo ministro Fux no seu voto, nós vamos ter que fazê-lo rapidamente e, com certeza, mais medidas provisórias serão votadas e de uma forma mais transparente. Deputado, o ministro da presidente Dilma deu uma declaração tempos atrás dizendo o seguinte sobre o senhor. Quem tem um líder de uma bancada importante da base, como Eduardo Cunha, não precisa ter inimigo. Ou seja, aí a presidente Dilma disse, brincando com o senhor, quando eu estava com o senhor, fez um implante de cabelo e botou um boné. Você fala para e botou um bonezinho, e ela falou, está parecendo um bolchevique. É uma frase, é uma brincadeira e tal, mas é uma brincadeira que mostra o seu espírito guerrilheiro. Até que ponto a bancada do PMDB é fiel ao governo ou não? Qual é o grau de fidelidade dessa bancada? Existe uma diferença de você participar do governo e ser vassalo do governo. A bancada do PMDB é uma bancada que tem posição, tem opinião e a manifesta. E tudo que a gente leva para plenário ou expressa como opinião de bancada é fruto de decisão coletiva. A bancada é reunida toda semana, toma posição, eu apenas sou o porta-voz dessa posição. São quantos deputados mesmo? 80 deputados. Gostem ou não gostem do que eu falo representa o que a bancada pensa. E eu não tenho problemas, eu não tenho interesses pessoais que se sobrepõem à vontade da maioria da bancada. E não tenho receio de expor os pontos de vista que a bancada extravasa. Então, consequentemente, há momentos que eu vou coincidir, vou ajudar, e há momentos que eu vou divergir. E a divergência é feita de forma transparente, de frente, e de forma que eu mostre as razões pelas quais eu estou divergindo. Se esse ministro que se escondeu no anonimato tem essa opinião, é a opinião dele. Agora, efetivamente, com a presidente, com o melhor, o mais respeitoso relacionamento possível. E essas divergências que eu exponho em público, eu exponho também a ela de uma forma clara, educada, transparente, mas exponho. Como é que vai estar a posição do PMDB na eleição do ano que vem em relação à presidente? Responde a Daniela Scholl depois dos nossos comerciais. Vamos a um rápido intervalo. Logo em seguida, o deputado Eduardo Cunha responde a pergunta deixada pela jornalista Daniela Scholl.